Foi agora? Tá valendo. 3, 2, 1, valendo. Hoje, no Histórias que Inspiram, vou conversar com Anne Cruz, personal trainer, sobre exercício físico e saúde mental. Anne, tudo bem? Olá! Que bom ter você aqui. Anne, agora nós queremos conhecer um pouquinho mais sobre você. Opa, tudo bem, tudo bem. É um prazer estar aqui, né, falando um pouco sobre exercício físico e saúde mental. É muito importante essa temática. E eu sou personal trainer há 13 anos, trabalho diretamente com mulheres, né? Tenho um público masculino, mas bem pouco mesmo, mas o meu foco são as mulheres, né? E as mulheres, a tendência é as mulheres, né, sentir muitos problemas emocionais, ter muita ansiedade. E aí o Senhor me colocou para ajudá-las. E o exercício físico vem para complementar, né? Então eu trabalho nessa área há 13 anos. Estou agora com trabalho personalizado mesmo, individual ou coletivo. Vou em academias, vou em condomínios, mas a gente está aí para trazer saúde e bem-estar para a mulherada. E eu sou, né, como todo mundo me conhece, Anne Cruz, mas mãe, esposa, sou também cristã, né? Ministra do Senhor, da palavra, onde me chamarem, estou lá para pregar a palavra, para falar justamente dessa vertente, corpo, alma e espírito, né? Os três andam juntos. Então, assim, na minha área, na minha profissão, como educadora física, eu trago, né, a palavra do Senhor, eu trago esse momento para as mulheres também, para reflexão, para o autocuidado, para o autoconhecimento, para a autorresponsabilidade. Então, assim, além de tudo isso, eu tenho uma família linda, eu tenho um menino, o Marcos, de 4 anos, meu esposo é terapeuta das emoções, o Maurílio, e a gente vive para um propósito, ajudar pessoas. Amém, isso é muito bom. E Anne, hoje, né, a gente está falando sobre corpo, alma e espírito, né? E a gente vê que eu acho que nós nunca falamos tanto sobre esse assunto como temos falado nos últimos anos. E como você falou, o quadro maior, né, a busca maior por isso vem por parte das mulheres. A gente sabe que a mulher ela é mais comunicativa, ela tem mais facilidade, né, de buscar ajuda, de pedir socorro. E hoje, assim, como que você consegue conciliar, né, a Anne Personal Trainer, né, que com certeza você, da mesma forma que você atende mulheres que vêm em busca de ter um corpo mais saudável, sim, vem mulheres que estão em busca de ter um emocional mais saudável, sim, né? Com certeza. E como que você consegue lidar com essas duas personalidades, essas duas buscas hoje dentro do seu profissional? Toda mulher que vem em busca do físico, do corpo, da estética, tem problema emocional. Então, assim, tem alguma diferença? Tem. Tem muitas que já vêm logo, eu não tô bem emocionalmente, eu preciso me exercitar. Mas a gente identifica também que aquelas que não, aquelas duronas, né? Não, eu venho porque eu quero ficar bem fisicamente e tal. Essas também têm problemas. Só que são problemas escondidos que nem elas mesmas conhecem porque elas não sabem sobre o autoconhecimento. E tem aquelas que vêm já sabendo, porque já se conheceram ou fazem tratamento psicológico, psiquiátrico, e o psicólogo e o psiquiatra agora todos indicam que façam atividade física, né? Porque a atividade física, ela libera várias substâncias, vários hormônios no nosso organismo, como a serotonina, a ocitocina, que é a serotonina é o hormônio do bem-estar, a ocitocina é o hormônio do amor, né? Aquele hormônio, né? Também a adrenalina que a gente precisa, né? Pra gente fazer as nossas coisas, as demandas, principalmente das mulheres. Então, assim, eu primeiro identifico, né? Qual é a causa? Aquela que vem atrás, não, eu quero me exercitar, só eu trabalho como ela quer. Mas aí ela começa a ir desabafando nas aulas, né? E eu começo a ser ouvinte.
E aí ela começa a desabafar, desabafar, e aí eu já vejo que não é só o físico, ela está se refugiando, né? E aí eu começo a lidar com as palavras com ela, aí entra a palavra do Senhor. E eu começo a falar, a mostrar alguns caminhos, que aí elas vão se alertam. É mesmo, realmente. E aquelas que já vêm, não, Anny, olha, eu vim por conta que o meu médico pediu. A gente trabalha mesmo focada nisso, né? No bem-estar, para ela ficar bem, para liberar esses hormônios essenciais na nossa vida, na nossa jornada. E o que acontece? Essas mulheres, elas precisam ter relacionamento, né? Ter um relacionamento, confiar. Toda pessoa que teve traumas ou que tem problemas emocionais, elas se esquiam um pouco ou não querem se relacionar com medo de ser feridas novamente. Então, é todo um trabalho de confiança com elas, né? E o exercício físico, ele é uma ponte para eu chegar mesmo na raiz. Assim, essa questão que você fala, né, que os psicólogos, psiquiatras, né, até os terapeutas indicam. Então, assim, todos os médicos hoje estão indicando, né? Todos. Eu lembro que quando eu levei o Nicolas com 14 anos, o Nicolas, ele joga bola, qualquer besteirinha ele se machuca, quebra um dedo e machuca o pé. E 14 anos o médico falou, o Nicolas, ele precisa fazer musculação, exercício físico para fortalecer a musculatura. E assim, eles hoje tá na receita. Eu lembro que eu cheguei na farmácia com a receita dele, a farmacêutica ficou isso aqui. Eu disse, não, isso aí já é outro assunto, né? Musculação. Então, assim, eles estão indicando para todos, né? Mundo. Por quê? Porque é um caminho saudável. Isso. Só que a gente, é muito difícil. Então, ano passado, 2024, eu tive que fazer isso, né? Tive tanto pelo físico quanto pelo emocional, mas não foi fácil. Não foi fácil. Para mim, que não tinha costume, foi a primeira vez que eu comecei a fazer academia. Então, assim, você mudar o hábito de vida, você mudar isso é muito difícil, assim. E como é que você faz quando você pega alguém que você precisa motivar aquela pessoa a estar ali, né? Porque é muito difícil. Eu dei muito trabalho na academia, ó. Geralmente o que eu faço? WhatsApp direto, né? Eu me lembro, bora lá, olha, mas a gente tem horário, vamos pra cima, e vou motivando, e vou mandando frases de motivação, mando várias coisas sobre saúde, exercícios que vão melhorar, tipo condicionamento, a panturrilha, que é o nosso segundo coração. Eu sempre mando um folderzinho sobre a panturrilha. Todo mundo, odeio panturrilha, não, isso é muito chato, treinar panturrilha. Aí eu mando lá, olha aqui, ó, médicos indicam, porque ela é o nosso segundo coração. Quando o nosso coração não está fazendo lá, né, bombeando sangue para o nosso corpo, a panturrilha, ela ajuda, ela é auxiliar do coração. E aí elas ficam, uau! Tô sabendo disso agora. Tá entendendo? É isso, por isso que eu vi o teu olhinho brilhando. E elas ficam esse olhinho brilhando aí, não, então eu vou, vamos. Então eu vou motivando cada vez mais, né? E é muito engraçado que a maioria das minhas alunas relatam, se eu não tivesse um prego igual a Anny, eu não estava aqui, né? E tu sempre mesmo me conhece, né? Eu fui um preguinho seu, né? Sei bem como. Pois é, nem era pra ser seu preguinho, mas estava lá te impregnando e aí aconteceu aqui. Então é da mesma forma que eu faço. Foi o que você viu naquele momento que a gente teve. Assim mesmo eu sou com as minhas alunas. Eu não largo do pé delas. Porque assim, eu lembro que quando eu comecei, eu tava muito ruim, né? E aí os meninos, o Thales e o Nicolas, eles iam comigo, 5:30 da tarde, 6 horas, que era o horário, né? Aí eu ia. Teve um dia que eles não estavam e eu tive que ir. E eu lembro que eu cheguei na academia, eu me senti tão perdida. E eu cheguei na academia, eu fui até lá no fundo e voltei. Eu me senti como se eu estivesse ali sozinha. E aí eu mandei mensagem pro Denison no WhatsApp e disse, eu não vou mais fazer isso. Acabou, eu não consigo fazer isso, eu não sei fazer esses exercícios. Eu não me sinto bem aqui, eu não quero. E aí ele falou assim, calma, vá pra casa, chega lá em casa a gente conversa e tal, mas não desiste. E eu saí da academia chorando.
Eu saí chorando, emocionalmente eu tava muito mal, né? E fisicamente também. Então, eu saí chorando e vim embora. Aí chegou em casa, ele falou assim: eu vou pra academia às 6 horas da manhã. E você vai comigo. E aí eu comecei. Aí esse horário eu já gostei. Sim, né? É um horário muito bom. Aí eu comecei 6 horas e tudo. E assim, eu fui acompanhada lá, o pessoal da academia, eles são muito bons. Sim. E naquele momento, eles entenderam de uma certa forma que ali alguma coisa não estava certo. Então foi muito bom esse processo. E aí eu tive, né, que suspender, porque eu sentia muita dor na lombar. E o Denis falou assim: não, bora pro ortopedista. E eu fui feliz, né? Eu disse: opa, chega lá, o ortopedista vai dizer que eu não preciso mais fazer. Aí que ele falou: pode ir pra academia. E eu conversando e tal, quando terminou, ele disse assim: a senhora... Eu disse: não, eu tô fazendo academia e tal, eu acho que é por causa disso. Ele falou: pois é, só que você tem que fazer musculação. Eu disse: eu não, doutor. No mínimo 3 vezes por semana. Eu disse: isso pra mim é o máximo. E aí eu fiquei, eu achei, né, pedindo a Deus, tomara que eu não precise fazer isso mais. E aí foi que ele falou que eu ia precisar fazer e ter acompanhamento de um profissional do início ao fim, né, dos exercícios. E eu fui. E foi muito bom, sabe? Assim, eu foquei, eu vi que tinha necessidade, ele me mostrou onde estavam os problemas, né? Ele observou que alguns exercícios eu não poderia fazer. Sim. E assim, eu fui, né? Eu comecei, eu amo fazer o funcional, eu gosto. Por mim, eu ficava só no funcional, não precisava fazer a musculação, né? Mas aquilo ali pra mim, tanto pro meu emocional como pro físico, foi muito bom. Só que você já pegou alguém, assim, um aluno que tá com um emocional bem abalado, assim, e você ter que fazer aquela pessoa enxergar o exercício físico como uma opção saudável para ela? Como foi essa experiência? Foi uma experiência bem desafiadora, né? Porque pra gente trazer a pessoa à realidade que ela precisa daquele momento é bem difícil, porque tudo está na mente. Por isso que é saúde mental. Não é, não, a minha saúde do corpo. Não, a gente tem essa visão que primeiro a gente tem que estar bem fisicamente, né? Para poder fazer alguma coisa, eu preciso estar bem fisicamente para poder ir para uma academia, mas eu preciso emagrecer primeiro, eu vou comer melhor e tal. E tudo está na cabeça, tudo está na mente. Então, a gente tem várias crenças, entendeu? E uma das crenças é aquela de não pertencimento, eu não pertenço a esse lugar. Então, não dá para mim. E essa minha aluna, ela passou, creio que foi uns 2 ou 3 anos comigo. E ela veio muito ruim, né? Muito ruim mesmo. E uma fase da vida dela é de muita murmuração. E ela tem tudo. Tudo que tu imaginar, ela tem. Tudo. Mas literalmente infeliz, né? Infeliz com ela mesma, com o corpo dela, com tudo. Tanto é que ela se montou todinha. E aí eu comecei a conversar com ela, né? E ela, às vezes, faltava muito, era 3 vezes na semana também. E faltava, e eu lá, não desistia dela. Persisti muito, né? Até que ela engrenhou assim, pegou o voo e não faltava mais, entendeu, né? Ela mesma disse: não, Anny, quando eu falto eu fico pior. Então eu preciso vir. Aí ela determinou, começou a colocar metas. Eu não vou mais faltar. Porque quando ela faltava, ela dava desculpas. E eram desculpas assim muito falhas, sabe? Eu tô arrumando meu guarda-roupa. Viu como tudo tá na mente? Eu tô arrumando meu guarda-roupa, é muita coisa pra me fazer, muita coisa pra me fazer. Aí eu já na academia esperando ela. Eu disse: olha, bonita, eu tô aqui. Tá bom, tu não quer vir? Pois daqui pra mais tarde tu me paga. Eu falava assim mesmo, na brincadeira. Enfim, aí mais tarde ela realmente eu não fui, tô muito mal. Fiquei pior ainda. E aí ela começou a entender que ela precisava do exercício para liberar as substâncias que ela não estava conseguindo produzir. Porque a pessoa, quando tá com a saúde mental ruim, né, ou muito ansiosa ou depressiva, o organismo não libera a serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Ele não consegue produzir, não é nem liberar, produzir a serotonina. E o exercício físico, ele faz isso.
Ele ajuda na produção da serotonina. E aí pode ver, quando a pessoa começa a fazer atividade, quando ela começa a pegar mesmo, e agora eu vou, pegou o carrão de cena, tá lá, ela deixa até de tomar remédio, que é o ansiolítico, né? Ela para de tomar ansiolítico. Por quê? Porque não precisa mais, porque já está sendo produzido pelo organismo dela a substância que ela precisa do bem-estar, que é aquela substância que acalma, né? Aquieta todas as emoções, que é a serotonina e a ocitocina. Então ela foi um trabalho, eu acho que eu passei 1 ano mesmo, trabalhinho de formiguinha, sabe? Formiguinha, foi desafiador. E depois que ela pegou o embalo, aí a gente passou mais 1 ano e infelizmente, eu que tive que largar ela, né? Deixá-la por conta do meu filho, entendeu? Que às vezes a gente tem que priorizar também, né? A gente precisa priorizar muitas coisas. E como eu falei aqui, eu sou mãe de um menino de 4 anos que estava precisando, na época ele estava com 3 anos e estava precisando de mim. Eu disse, não, preciso priorizar minha família, porque também isso faz parte da nossa saúde mental. E hoje, né, você falou família, como que você faz hoje nessa logística, assim? Porque é você e o Maurílio, né? Maurílio também, além de terapeuta, é personal. É personal. E como que vocês conseguem conciliar vocês dois e o Marcos no meio disso tudo, né? Uhum. Como que funciona essa logística hoje para vocês? Olha, Gislane, é uma logística bem, eu digo que agitada, né? Ele é animada, eu digo que é animada, por isso que meu filho é animado. E assim, é uma logística que a gente foi adaptando e estamos conseguindo, né? Por conta que o Maurílio me ajuda, porque só, como eu falo, é só nós 3. Eu não tenho ninguém para me auxiliar na cozinha, auxiliar nos serviços domésticos, porque já tive e foi muito complicado, não foi uma experiência agradável por conta do Marcos. Então a gente optou em eu trabalhar pela manhã, né? Enquanto o Marcos está aí na escola, o Maurílio está no SESC, fazendo papel dele de personal, instrutor do SESC, e eu como personal. E 2 vezes na semana eu trabalho à tarde, né? Que são com alguns alunos esporádicos. E 3 vezes na semana eu fico em casa com o Marcos. Então assim, a gente foi adaptando. Essas 2 vezes, às vezes o Maurílio não está no consultório, porque o Maurílio à tarde vai para o consultório. E a gente foi adaptando. Foi muito desafiador, por conta que quando o Maurílio abriu o consultório, foi bem desafiador mesmo, mas a gente já se ajustou, tá bem alinhado para honra e glória do Senhor, e a gente não deixa assim, ficar... Claro, a gente não é 100%, né? Ninguém é 100%, só Jesus, viu, gente? Só Jesus. Então, a gente tenta suprir a presença, né? Tá presente com o Marcos sempre, né? A gente tá em casa ali brincando, fazendo as coisas com o Marcos. Claro, tem às vezes que eu tô na cozinha fazendo alguma coisa, mas a gente tá ali sempre juntos, né? E isso é muito bom para nossa saúde mental também, né? Nos motiva um a pegar na mão do outro e a avançar. Mas é bem frenético mesmo, sabe? Sim. Tem dias que dá uma conturbada, mas a gente respira fundo e avançamos. Eu ia perguntar um negócio pra Anne, mas fugiu aqui. Deixa eu voltar. Tá. Eiane, eu vi que você participou de um evento, que eu acho que é até esse que você tá com a camiseta, né? Em Belém. Fale um pouco pra gente sobre esse evento. Esse evento é um retiro só para mulheres, o nome é Casa de Esté. É de uma igreja de Belém, da Angelim Belém, só que é feito aqui em Castanhal, lá no Pantanal. Tem um centro de eventos lá, que é Rio da Vida. Muito lindo, que eu acho que vocês viram na filmagem que eu postei no meu Instagram. É aqui em Castanhal, no Pantanal, no bairro Pantanal. Então, assim, é um evento exclusivo para mulheres. Esse ano nós tivemos 380 mulheres. Nossa! Lá, né? 300 mulheres que se inscreveram e o corpo que estava servindo. Então, assim, eu não participo de todos os dias lá. Eu tenho o momento com elas, que é o momento do corpo, né? Da gente se conhecer o nosso corpo, ativar. Essa é a palavra, ativar o corpo para que ele venha a ser templo do Espírito Santo, né? E muitas mulheres hoje olham o corpo como uma estética. Eu preciso estar bem, abdômen trincado, bundão, pernão, tudoão, como eu sempre brincava com as minhas alunas. Para quê? Sem propósito?
O nosso corpo ele tem propósito, né? E o propósito maior é porque nós somos templo de Deus. Ele está em nós, ele habita em nós. Então, você quer ter energia? Peça para ele. Você quer ter força? Peça para ele. Você quer ter alegria? Peça para ele. Então, lá é esse momento. É um momento onde eu ativo as mulheres, né? A dizer, uau, eu preciso cuidar do meu corpo com propósito. Qual é o propósito? Está bem para o Senhor, porque é Ele que vai suprir todas as outras coisas. Você tem que olhar o exercício não como uma opção. Eu aprendi isso, entendeu? Às vezes a gente coloca como uma opção. Ah, é uma opção, né? Então, bora, o que eu posso fazer? Tá entendendo? Muita gente faz isso. Até eu. Às vezes eu paro. Eu não vou mentir pra ti que eu sou 1001 direto, só vivo treinando. Não vivo. Teve uma época da minha vida, depois que eu tive o Marcos, aí eu continuei. Aí parei de novo. Tá entendendo? E vou parando. Então é assim, quando a gente vê que é uma opção, a gente já enfraquece a amizade, né? Já fica assim, Então, eu tenho olhado, até essa semana, Deus tem falado muito comigo sobre ressignificar. A gente precisa ter um olhar de ressignificação para tudo. Às vezes, quando tu acorda, tu já tem um plano. Não é verdade? A gente tinha um plano hoje. Hoje a gente ia gravar, né, mais cedo. Não deu e tal, pelas circunstâncias. A gente já saiu do nosso controle. Aí o que a gente tende? A murchar, a ficar mal-humorada, a se estressar. E o que eu tenho aprendido é que a gente precisa ressignificar. Não deu certo, mas vai dar certo mais tarde. Tá entendendo? Não deu certo, peraí que eu vou fazer outra coisa. E foi isso que você fez. Não é verdade? Aconteceu essa semana comigo, uma aluna faltou, desmarcou, né? 8 da manhã. Eu já tinha planejado meu plano todinho, né? Vou atender essa, depois vou atender essa. Tudo bonitinho. Mano, aí eu fiquei, vou ficar parada 1 hora de tempo, não acredito. Aí se quer saber, eu vou lá pra... Deixei o Marcos na escola, eu vou lá pra Praça da Estrela, caminhar e correr. E fui. E foi tão maravilhoso, porque eu fui ressignificando aquilo. Eu não peguei como uma frustração, como um estresse, porque em tempos atrás eu estava literalmente estressada e aborrecida. E aí eu ressignifiquei. Não, me fez foi muito bem. E Deus falou comigo tremendamente ali naquele momento. Tu tá entendendo? Então, às vezes, a gente perde até a bênção que Deus quer falar com a gente por conta da gente estar olhando ali daquela coisa como uma obrigação, como uma opção. E eu tenho aprendido muito isso nessa parte do exercício físico, a gente ressignificar, né? Olhar de uma outra forma, olhar de uma forma que vai ser a gente vai se beneficiar. É satisfatória, a musculação ela não é satisfatória. Eu gosto de pegar peso, eu gosto. Mas ultimamente eu tô gostando mais de treinar em casa. Mas quando eu era mais jovem, eu pegava 300 quilos no leg press. Tá entendendo? Eu levantava muito peso. Eu era maromba, como falam as pessoas, né? E agora não, eu quero algo mais light, mais tranquilo. É por conta da maturidade. A gente não quer estar no barulho. Tá entendendo? Incomoda o barulho de academia. Incomoda aquele barulhão, aquela explosão, aquele pessoal... Tá, então, se fosse uma música mais ambiente, então tudo é um ambiente. E aí é isso que eu falo, né? A gente precisa ressignificar. É pro meu bem, eu vou fazer por conta que eu preciso. Mas assim, a musculação ela é um pouco monótona, como eu te falo, né? Assim, ela é repetitiva. Tá entendendo? Ela enjoa às vezes. Então a gente precisa ressignificá-la. Como, Anne? Faz um exercício diferente, faz uma coisa mais dinâmica, faz 3 exercícios conjugados, enfim, tem N situações, N métodos que a gente pode trabalhar. Mas olhar com outro olhar, né? É igual marido e mulher. Se a gente só olhar para o nosso esposo e olhar só os defeitos dele, a gente brocha, né? Mulherada, não tem como, não vai. Mas quando a gente olha com outro olhar para o nosso esposo, né, um olhar de admiração, uau, de entusiasmo, muda, cara. O negócio vai lá pra cima. Não é verdade, mulherada? Vai lá pra cima.
E aí tudo flui. Então é a mesma coisa o exercício. Se você olhar murmurando, não, você vai broxar, vai faltar, não vai querer ir. Agora quando tu olha, uau, eu vou porque eu vou ficar com a perninha toninha torneada e o meu esposo vai me olhar com outros olhos. Tá entendendo? Aí muda tudo, flui. Essa questão, eu costumo brincar, né? Que eu malhar para chegar aos 50 saratona. Olha aí. Né? É isso mesmo. Os 50 tá chegando. Então, assim, essa questão que você fala, realmente, muitas das vezes, quando eu estava ali na academia, eu perguntava assim, o que eu estou fazendo aqui? Né? Assim, porque do nada você tem que ir para academia e levantar peso e assim, e eu me fiz essa pergunta várias vezes, mas nessa caminhada de um pouco mais de um ano, eu fui entender que eu não estava ali para ouvir uma boa música, ou eu estava por uma necessidade, né? Então, assim, é muito interessante isso. Só que hoje eu gosto do que eu vejo em mim, entendeu? Sim. Mas para isso eu tive que renunciar, eu tive que me esforçar para estar ali, né? Então, assim, eu gosto do que eu vejo. Quando eu visto uma roupa, eu me sinto confortável. Quando eu não sinto, aí eu digo, olha, eu tô abusando na alimentação, né? Então, assim, a gente começa a se olhar com outros olhos. Com ainda mais certeza. na nossa idade, né? Que tem momento que a gente fica borocochó, a gente fica, né? Não tem mais aquela autoestima elevada. Tem hora que a gente dá essa caída, assim, essa desanimada, né? E quando você faz algo que é para o seu bem-estar, como um exercício físico, isso lhe faz enxergar a vida, se olhar no espelho e lhe ver de uma forma diferente. É muito difícil dizer, né? Teve uma vez que eu tava lá na esteira e tal, e o personal aqui me incentivando e tudo, aí a moça, ele disse, é bom a academia, eu disse, tem um ano que eu tô aqui, até agora eu ainda não vi esse lado bom, porque realmente, até agora eu ainda não aprendi a gostar, né? Realmente não é porque a gente gosta, né? Eu acredito que várias pessoas em algum momento começam a gostar e vão porque gostam. Mas eu ainda não consegui, sabe? Gostar, dizer que eu tô ali porque eu gosto. Mas eu entendi que é necessário. Isso. Eu entendi que é importante, né? Eu estar ali, tanto pro meu emocional quanto pro físico. Mas é uma batalha muito grande entre o querer, né? E a necessidade, porque não é porque a gente quer, é porque a gente precisa estar ali. Então, assim, para mim foi muito desafiador o início. No início, assim, os 6 primeiros meses para mim foi muito difícil, porque eu nunca tinha ido, né? De repente eu tenho que fazer isso. Então eu estava lá, quando eu comecei a gostar também, eu ia daqui, eu saía 10:06, ia caminhando, não esperava marido nem filho me levar, eu ia caminhando, comecei até a ir correndo daqui para academia. Então, assim, eu evoluí, sabe? Porque eu entendi a importância que era, o quanto aquilo era importante para mim. Então eu acredito que nessa situação muitas mulheres também entenderam isso, né? Porque não é o gostar, né? A necessidade de estar ali. E até mesmo o propósito, né? A gente tem que, tudo tem propósito. Então a gente tem que olhar, qual será meu propósito aqui? Deus, ele nunca coloca a gente num lugar sem propósito. Quando eu não era cristã, né, eu dava as aulas, mas sempre quando eu chegava em casa eu tinha um vazio dentro de mim. Um vazio muito grande, não era para mim estar aquele vazio, porque agora eu dava aula para várias mulheres e todas saíam assim, sabe, estourando, pegando fogo e para cima e tal. E naquele momento eu também estava para cima, mas quando eu chegava em casa, no meu quarto, eu ficava muito murcha, muito triste. E aí tudo é o senso de propósito. Naquela época eu não tinha um propósito. Tá entendendo? Não tinha nenhum propósito, nem pensava em propósito, nem sabia sobre propósito, né? E assim que eu me converti, eu comecei a aprender. E hoje eu tenho a convicção de que o propósito está em todos os lugares e que a gente precisa ter
a visão dele, a gente precisa ter o senso do propósito numa academia, no nosso trabalho, numa filmagem dessa, dentro de casa, no nosso lar. Então, o senso do propósito ele tem que estar com a gente sempre. Então, hoje, o meu propósito, né, eu até comentei com o nosso pastor, é alcançar mulheres cansadas, ajudar mulheres desanimadas, as cansadas a encontrar descanso no Senhor, alívio no Senhor, através do exercício físico, ficar melhor, né, ter mais vigor, e as desanimadas trazer bom ânimo, a alegria do Senhor, a força do Senhor. Então, Deus tem colocado muito isso no meu coração, sobre mulheres, né? E assim, Gislaine, eu entendo perfeitamente não gostar muito. Se tu for fazer uma pesquisa nas academias, todo mundo chega não querendo estar lá, mas todos saem com a mesma fala: ainda bem que eu vim, que bom que eu cheguei, que bom que eu consegui vir. Não tem como, é por isso que eu digo que é um remédio. Você tá lá, depois do terceiro exercício parece que acende, parece que ligaram a tomada. Tá entendendo? Ligou a tomada e tu sai de lá perfeitamente. E tu faz as tuas coisas diárias, sabe? Com leveza, mais tranquilo, não fica com aquele estresse. Porque o estresse tu libera lá, as coisas ruins tu libera lá. E aí é produzido as coisas boas. Então, o exercício físico e a saúde mental estão ligadíssimos. São interligados e conectados, porque o corpo precisa se movimentar para ser curado. O que é curado? É o corpo? É o corpo e a mente, a alma. Então, assim, eu digo que o movimento é cura. O movimento, ele cura. O movimento, ele é vida. Ele traz vida. Ele traz a vontade de a gente viver. E as pessoas que estão com traumas emocionais, com questões de saúde mental abaladas, elas não sentem, não tem esperança, não tem vida, é um desânimo constante. E aí você poder se movimentar, né? Se movimentar um pouco, o pouco que você se movimenta já vai trazer grandes benefícios para a sua saúde mental, sua saúde física e até mesmo aqueles que são espirituais, que todos nós somos, só basta a gente buscar, melhora muito, fortalece. Então é isso que eu penso muito, né? Eu fiz um curso de Pilates e fala muito sobre isso, sobre o nosso centro, que a gente precisa fortalecer o nosso core, isso daqui, a barriga, que mulher é abdômen, querida. Então a gente precisa fortalecer, porque isso é a nossa casa. Tá entendendo? É a nossa casa. Ele fortalecido, você consegue a sua coluna, você consegue sustentar os seus braços, as suas pernas. Então, é assim a nossa vida. Ela precisa de movimento para ser sustentada, porque senão ela desaba. E essa mudança de hábito é interessante porque, tipo assim, hoje, por exemplo, se eu vou fazer uma viagem, vai um tênis e a roupa na mala. Então, é incrível. E nós fizemos uma viagem agora por último, foram 7 dias, 6 dias eu caminhei. Todos os dias eu levantava de manhã. Teve um dia que eu não consegui de manhã, eu fui à noite. Então, assim, todos os dias, sabe? E porque eu entendi a importância disso. Às vezes, quando eu tô muito agitada, sabe? Aí eu boto um tênis no pé e vou caminhar, e eu volto dali bem mais leve, sabe? Bem melhor. Porque, assim, o que eu aprendi mesmo em 2024 é que se você não está bem emocionalmente, o seu corpo também não está. Não está. E quando eu entendi isso, né, a gente sempre acha que a dor de cabeça é pela falta do café, que a dor de cabeça é porque você está naquele seu período menstrual, porque a dor de cabeça é porque você levou um susto, que a dor no corpo às vezes é uma virose, que agora tudo é virose, né? É alguma coisa. Mas quando eu me deparei que o meu físico, meu corpo interno e externo estava doente, porque eu estava doente emocionalmente. Então, e isso, quando você entende isso,
né? E aí o exercício físico para mim me ajudou muito, muito. Então é algo assim que por mais que eu não vá para academia, se eu tô viajando, mas a caminhada eu vou fazer, Sim, entendeu? com certeza. Porque o importante é você não parar. E ter assim, muitas das vezes a gente viaja e diz, não, é porque eu viajei, eu comi muito, eu viajei e não fui fazer caminhar. Porque é um período de férias, né? Às vezes, porque tipo assim, por que eu não vou caminhar nas férias? Meus filhos, não tem nada a ver, né? Não, a gente ouve muito isso, porque agora nas férias eu parei, mas eu vou voltar depois. Então sempre a gente tem uma desculpa, sempre. Então foi essas desculpas que eu tive que tirar, porque eu entendi que eu precisava daquilo. Legal. Né? E aí eu tive que botar essas desculpas pro lado. E a alimentação, mesmo eu estando viajando ou não, eu continuo tendo o mesmo cuidado de quando eu estou em casa. Eu ainda não consegui vencer 100% doce, que é um vilão para mim. Mas eu tô batalhando, eu como, me arrependo, né? Mas assim, o exercício físico eu já consegui vencer aquelas barreiras. Tem dia que eu tô desanimada, mas mesmo assim eu vou caminhar e tudo, mas porque é muito importante, acima de tudo, a gente entender a necessidade que a gente tem, que o nosso corpo precisa disso, né? E colocar isso. E quando eu vim entender isso, né? E você falou muito de propósito. Eu lembro que quando eu comecei a ir para academia, quando eu chegava lá, que eu faltava, né? E aí as outras alunas chegavam e diziam assim, olha, eu senti só falta. Eu perguntei, tipo, você, né? E eu vi muita gente ali todos os dias, né? E muitas pessoas nos inspiram. Sim. E assim como a gente inspira outras pessoas. Com certeza. Então, eu acredito que tudo na nossa vida, para nós que servimos a Deus, Ele nos permite passar por um propósito, né? Seja para nos ensinar, principalmente, e para ensinar pessoas à nossa volta, que a gente ser referência. E aquele momento que para mim foi um momento de dor, foi um momento difícil, foi um momento de inspiração para outras pessoas que estavam me acompanhando. Então foi assim, aquilo ali fazia com que eu continuasse, né? Porque eu estava sendo referência tanto na alimentação, na reeducação alimentar que eu passei, como nos exercícios para outras pessoas. Legal. E isso para mim foi um aprendizado muito grande, porque eu entendi que tudo aquilo que estava acontecendo tinha um propósito. É isso aí. É desse jeito. Cadê, cameraman? Acabou? Anne, obrigada, tá, por compartilhar conosco essa trajetória sua, um pouco da sua história profissional, né? Compartilhar da sua vida, compartilhar a sua história como mãe, como esposa, como serva de Deus que você é. Obrigada por você ter aceitado o convite e estar aqui conosco, tá bom? E agora estamos encerrando mais um Histórias que Inspiram com essa mulher maravilhosa. Siga o nosso canal no YouTube e siga a Anne Cruz nas redes sociais.